Bom dia, amigos. Estamos aqui com muita alegria em mais uma quarta-feira, nessa live, para trazer um pouquinho das palavras de Jesus para o nosso cotidiano. Lembrando que hoje estaremos na comunhão, no grupo Joana de Ângeles, é um grupo de passe, com a palestra às 8 e o passe às 8h30. E estamos aqui em comunhão com vocês, para que possamos receber as bênçãos de Jesus, o amparo da espiritualidade amiga, nesses dias tão difíceis, mas tão venturosos para todos nós, porque podemos, mesmo diante de tantos desafios, trazer Jesus e reflexionar um pouquinho sobre o seu evangelho. Então, vamos começar com uma leitura. Hoje nós vamos iniciar a nossa live com uma poesia do nosso Braulio Bessa, é uma poesia conhecida. A poesia é Recomeço. Recomece, na verdade. Quando a vida bater forte e a sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar, é hora do recomeço. Recomece a lutar. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, é hora do recomeço. Recomece a acreditar. Quando a estrada for longa e seu corpo fraquejar, quando não houver caminho, nem um lugar para chegar, é hora do recomeço. Recomece a caminhar. Quando o mal for evidente e o amor se ocultar, quando o peito for vazio e o abraço faltar, é hora do recomeço. Recomece a amar. Quando você cair e ninguém lhe amparar, quando a força do que é ruim conseguir lhe derrubar, é hora do recomeço. Recomece a levantar. E quando a falta de esperança decidir lhe açoitar, se tudo que for real for difícil suportar, é hora do recomeço. Recomece a sonhar. É preciso de um final para poder recomeçar, como é preciso cair para poder se levantar. Nem sempre engatar a ré significa voltar. Remarque aquele encontro, reconquiste um amor, reúna quem lhe quer bem, reconforte um sofredor, reanime quem está triste e reaprenda na dor. Recomece, se refaça, relembre o que foi bom, reconstrua cada sonho, redescubra algum dom, reaprenda quando errar, rebole quando dançar. E se um dia lá na frente a vida der uma ré, recupere a sua fé e recomece novamente. Então, aqueles que quiserem fechar os olhos, relaxar o corpo, respirar profundamente, se conectando às energias do bem, às energias do universo, que são todas de recomeço, de reinício, de perdão, de oportunidades. Agradeçamos a Jesus esse momento. Agradeçamos a Deus pela vida, pelas oportunidades, pelos recomeços, pelas reencarnações, pelas leis divinas que nos oportunizam nascer e renascer, crescendo sempre na direção da perfeição. Por menor que sejamos, Senhor, por menor o nosso entendimento, te agradecemos e te rogamos que esteja conosco nesse dia, por todas as nossas vidas, nos guiando e nos colocando forças e coragem na luta diária. Agradecidos por esse momento, pedimos permissão aos amigos espirituais para iniciarmos as reflexões da manhã, agradecendo em especial a Bezerra de Menezes, o mentor da nossa casa, e a Joana de Ângeles, a mentora do nosso trabalho da manhã de hoje. Que assim seja. Então, queridos, começamos. Nosso tema de hoje é Recomeço com Jesus. Nosso texto base foi do livro Vidas Vazias, é a lição Recomeço. Tivemos também por base o livro
Em Busca da Verdade, de Joana de Ângeles, de Divaldo, e o livro Fonte Viva também, de Chico Xavier e Emmanuel, além das nossas obras básicas, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Então, recomeço, quem nunca precisou, quem nunca recomeçou, nós mesmos, quando nascemos, partimos de uma nova chance que Deus nos dá através da reencarnação. Recomeço após uma separação conjugal, após uma separação amorosa, recomeço após a perda de um ente querido, recomeço após uma doença grave em algum ente, algum familiar ou até em nós mesmos, que tenha nos deixado uma sequela física, uma sequela psíquica. Recomeço após uma perda profissional, que às vezes nos abate profundamente, uma perda financeira que nos desestabiliza. Recomeços após erros, quedas que tenhamos feito, que tenhamos cometido, que tenhamos perpetrado, porque temos os nossos erros, os nossos defeitos, somos seres humanos em caminhada, em evolução, após uma traição ou após nós termos traído alguém. São diversos motivos ao longo da nossa encarnação atual mesmo para recomeçarmos. E o Evangelho de Jesus, ele é repleto desde o início de histórias de recomeço. Jesus nos mostra as oportunidades que temos, nos trazendo a realidade do ser humano. O ser humano ainda imperfeito, ainda com erros, e que em todos os momentos nós temos a oportunidade de recomeçar. Nós temos vários exemplos, como a história de Zaqueu, que é o nosso querido, nós sabemos que é uma das reencarnações do nosso querido Bezerra de Menezes, chefe dos publicanos, que eram odiados à época pelos próprios judeus, porque os publicanos eram judeus que cobravam os altos impostos de Roma do seu próprio povo, e Zaqueu era o chefe dos publicanos, dos cobradores de impostos, um dos chefes. E esses cobradores de impostos não só cobravam impostos, como eles também tinham o hábito da usura, eles eram agressivos, eles eram violentos, não se compadeciam com a miséria das pessoas que tinham que pagar os altos impostos a Roma. E Zaqueu, então, é todo um exemplo de recomeço, um exemplo de alguém que reconhece os seus erros após o encontro com Jesus, lá de cima daquela árvore, em que ele vê Jesus, e que Jesus pede para jantar em sua casa, e a partir dali a sua vida tem um recomeço divino, a sua vida espiritual, é a vida com V maiúsculo, a sua vida enquanto espírito teve um recomeço com Jesus. A mulher adúltera, que todos conhecemos, Maria Madalena, ao encontrar Jesus, também tem o seu grande recomeço espiritual. Uma mulher com desenganos, com obsessões, e que não tinha objetivos na vida, e que após o encontro com Jesus recomeça a sua grande vida espiritual, porque recomeça aqui na Terra um encontro com ela mesma em primeiro lugar e com as verdades do Evangelho, partindo para ações de crescimento espiritual, de crescimento aqui na Terra já, desde que teve esse reencontro com Jesus. O endemoniado de Gadara, que é aquele endemoniado que eles chamam na Bíblia de endemoniado, mas que era um irmão da época profundamente obsidiado, em que Jesus fala que era uma legião de espíritos obsessores que o acompanhavam, e que ao Jesus esclarecer esses espíritos que vinham perturbar esse irmão, essa pessoa, esse homem,
eles, a energia foi tão pesada, foi tão negativa, que os porcos que estavam num penhasco se atiram de lá com aquela energia negativa daqueles irmãos sofredores, espíritos sofredores, que obsidiavam o irmão chamado de endemoniado de Gadara. Ele era tão possesso, ele era tão obsidiado, ele era tão perturbado, que mesmo quando prendiam eles, narra o Evangelho, quando prendia ele, quando ele era preso por cordas, por ferros, ele tinha tanta força que ele conseguia romper e fugir, e todo mundo tinha muito medo, ele vivia escondido nos túmulos, ele vivia sujo, ele vivia maltrapilho, ele era praticamente um animal de tanta perturbação espiritual que ele trazia. E a partir dali, de quando Jesus o livra daquela obsessão grandiosa, daqueles perturbadores em massa que o perturbavam, ele tem esse grande recomeço de sua vida, ele recomeça a sua caminhada aqui na Terra e a sua caminhada espiritual. Os apóstolos, depois, no momento da crucificação, dos episódios da crucificação, prévios à crucificação e durante a crucificação, todos eles, exceto João, discípulo bem amado, abandona Jesus. E Pedro, que era o chefe dos apóstolos, vamos dizer assim, o líder, que Jesus fala que sobre Pedro seria construída a pedra basilar do Evangelho de Jesus, que Jesus trouxe, e ele nega Jesus 3 vezes na noite da prisão de Jesus e não consegue, mesmo durante a crucificação, se dar a conhecer, acompanhar Jesus, se mostrar. Mas após a ressurreição, Pedro recomeça ao longo de toda a sua vida. A vida de Pedro, que nós não vamos nos ater aqui, é toda cheia de recomeços. Porque Pedro, Jesus, quando escolheu seus apóstolos, escolheu pessoas que traziam defeitos muito parecidos com os nossos. Então, Pedro muitas vezes falhou e todas as vezes recomeçou, vivendo até uma idade bem provecta, até quando ele ficou bem velhinho, não perdendo a oportunidade da sua reencarnação, a grande missão que ele trouxe, que ele tinha, a responsabilidade que ele tinha para com toda a história humana e para com os seus pares e a estruturação do Evangelho de Jesus na Terra. Jesus não tinha vergonha, não tinha medo, todos nós sabemos. Ele andava entre aqueles mais humildes, as pessoas de má vida, como chamavam, como nós chamamos até hoje em dia, e na época muito maiores preconceitos, andava entre os miseráveis, os doentes, as meretrizes, e ele era considerado pelas celebridades da época, pelos famosos, pelos ricos, que eram quem? Os reis, o rei da Judéia, os príncipes, toda a realeza, aquelas pessoas de alta classe social da Judéia, os sacerdotes do templo e os fariseus o detestavam, dizendo inclusive que ele era comilão, que ele bebia, que ele era beberrão, que ele era bêbado. Por quê? Porque ele estava justamente com aqueles que necessitavam de um recomeço. Ele buscava trazer aquelas pessoas que estavam num processo difícil, num processo doloroso, para que elas recomeçassem e reencontrassem o caminho do Evangelho, o caminho da busca da perfeição. Joana de Ângeles, no livro Em Busca da Verdade, ela nos fala que o capítulo 15 do Evangelho de Jesus, na Bíblia, do Evangelho de Lucas, o capítulo 15, ele é repleto
de parábolas que nos ensinam os valores psicológicos do recomeço. Esse capítulo traz 3 parábolas, que é chamada as 3 parábolas dos perdidos, que é a parábola da dracma perdida, que dracma era uma moeda bastante valiosa da época. Pensemos num povo bastante pobre, bastante necessitado, escravizado, porque o povo judeu era dominado pelo Império Romano, e o Império Romano ele tinha a característica de deixar os seus conquistados seguirem as suas crenças, mas era um povo escravo, porque era dominado pelo Império Romano. Então, ele deixava o domínio político da época para contornar as revoluções, as rebeliões, mas ele era, assim, um povo escravizado. Então, essa dracma era como assim, uma nota de R$ 100 para um povo bastante pobre. Ele também traz a parábola da ovelha perdida, daquela ovelha que se perde e o pastor vai em busca dela, dessa uma única ovelha. E também a parábola do filho pródigo. Segundo Joana de Ângeles, essas parábolas nos trazem uma análise profunda das nossas necessidades emocionais, enquanto seres humanos, para a busca desse recomeço. Diante das nossas grandes perdas, o que nos faz nós não conseguirmos muitas vezes recomeçar, nós ficarmos lá no fundo do poço, da depressão, do desânimo. Essas parábolas nos trazem, nos mostram essas perdas cotidianas e nos mostram a forma de superar. E quais são essas necessidades emocionais que nós perdemos no dia a dia e que nos fazem, muitas vezes, nós pararmos e não conseguirmos avançar num recomeço, não conseguirmos dar a volta por cima, como a gente costuma falar. É a perdas psicológicas e emocionais, que diante de um grande problema, nós depois não conseguimos reinsetar a caminhada. A perda do equilíbrio emocional, do equilíbrio psíquico, a perda da confiança em nós mesmos, a perda da confiança no nosso próximo, a perda da autoestima, ou muitas vezes temos uma autoestima frágil e ela fica profundamente abalada, a perda da alegria de viver. Essas perdas, trazidas nessas parábolas, elas nos mostram como podemos vencer essas dificuldades diante desses fracassos, diante dos aparentes insucessos, para sim recomeçar, para sim aprendermos com esses fracassos, esses insucessos, porque é por isso que acontece. É por isso que somos testados. É para que recomecemos melhor e mais confiantes, para não errarmos mais, que sabemos que nós aprendemos muito quando erramos. E nesse redemoinho de sensações, de emoções, de frustrações, nós nos deixamos levar por um sentimento que não nos deixa avançar, muitas vezes. É o sentimento de culpa. O sentimento de culpa, ele não nos permite nos auto-perdoarmos ou perdoarmos o nosso próximo, ou os dois, e seguirmos adiante e recomeçarmos. Ele não nos permite, esse sentimento de culpa, avançarmos numa vitória sobre esses insucessos, sobre essas dificuldades, sobre esses fracassos que são naturais do nosso processo. Todos nós caímos, todos nós, mesmo os mais ricos, os mais poderosos, têm quedas, têm fracassos, têm problemas muitas vezes enormes, que são disfarçados na alegria na falsa alegria que transbordam muitas vezes através do que já temos falado em nossas lives aqui, das fantasias midiáticas que são apresentadas para nós. E Joana de Ângeles, no livro Ser Consciente, ela nos esclarece de uma maneira muito bonita. É uma frase que nós temos que guardar para nós, porque eventualmente também teremos
esses momentos de fraqueza, esses momentos em que a culpa vai tomar conta dos nossos corações e nós muitas vezes acharemos que não teremos força, ou nesse momento achamos que não temos força para recomeçar. Ela nos diz o seguinte: a pessoa nem se julga, nem se justifica, nem se culpa, ela apenas se descobre e avança em um profundo recomeço de aprendizados e de aprendizagem em sua vida espiritual. Então, ela nos fala, por exemplo, Paulo de Tarso, se Paulo de Tarso ficasse se culpando, ou se justificando, ou se julgando, ele não teria feito toda a sua caminhada e a estruturação do Evangelho de Jesus, a estruturação do cristianismo no mundo, não teria ocorrido, muito possivelmente da forma que ocorreu. Claro, sabemos que Deus, na sua infinita perfeição, colocaria outros Paulos de Tarso, mas o seu papel para o cristianismo foi fundamental e porque ele não se julgou, ele não se culpou, ele não se justificou. Ele apenas se descobriu qual era a sua missão e seguiu em frente. Joana de Ângeles nos fala da grande problemática que temos, que poderemos ter, se nós nos paralisamos na culpa. E para exemplificar isso, nós vamos contar uma história relatada por Chico Xavier, no livro Inesquecível Chico, em que ele nos mostra, ele exemplifica o efeito psicológico da culpa pode nos paralisar por anos, inclusive por reencarnações. Ele conta a história de um médico, amigo dele, um médico espírita, muito amigo de Chico, e que, inclusive, ele auxiliou muito na questão da publicação dessas obras psicográficas. E ele tinha uma preocupação, esse amigo de Chico, porque tinha um morador de rua que dormia todas as noites na calçada próxima à sua casa. E ele ficava muito condoído com aquela situação daquele chamado antigamente de mendigo, morador de rua, porque as noites eram, principalmente nas noites muito frias, a gente sabe o quanto nosso coração se condói com essas pessoas que moram nas ruas, principalmente nas noites frias. E esse amigo de Chico conseguiu, então, alugar um quartinho para esse morador de rua, próximo à casa dele, mas o morador de rua lá estava, depois de alguns dias, voltou a dormir próximo, lá na calçada desse conhecido de Chico. Depois colocou ele naquelas casas, aqueles abrigos que recolhem os moradores de rua, aí sim que ele não ficou mesmo. E ele foi conversar com o Chico, ele disse: Chico, me perturba muito, porque eu gosto muito desse senhor, e nas noites frias me condói muito, me traz muita dor ao coração ver ele dormindo na rua, direto na calçada. E o Chico então explica, muito resumidamente, gente, eu estou contando, Chico então explica para esse amigo que ali havia uma culpa tão grande de reencarnações passadas, que na reencarnação anterior, esse morador de rua atual tinha sido um grande fazendeiro e tinha expulsado muitas pessoas da sua fazenda, e essas pessoas ficavam ao relento, e eram muitas famílias que ele tinha tinha tratado dessa forma. Quando ele desencarnou e viu toda essa problemática que ele colocou para muitas famílias, e a inimizade desses espíritos, porque quando nós ficamos sem moradia, decorre daí muitas coisas, mortes, doenças, assassinatos, enfim, e todas as consequências dos seus atos de egoísmo, ele se culpou e se fechou nessa culpa, não se oportunizando o recomeço. E Joana de Ângeles, nessa lição, nos traz isso, nos traz essas questões que podem ser agravadas por conta da culpa e que não nos permitem o recomeço. Então, meus queridos amigos,
Lembremos de todos os exemplos que nós temos de pessoas que não conseguem recomeçar, que se afundam na culpa, que se afundam numa baixa autoestima, porque falamos que não temos forças para recomeçar, falamos que não conseguimos reencetar a caminhada e nos afundamos em depressão e muitas vezes perdendo a oportunidade da reencarnação, a oportunidade de avançarmos enquanto espíritos imortais. Nós temos a situação de muitos desempregados e que não conseguem mais emprego e que passam a vida tendo profundas decepções e a gente fala, nossa, mas como acontece coisa errada com essa pessoa? E ela não consegue sair daquele ciclo vicioso de dores, aquele ciclo vicioso de perturbações, não conseguindo recomeçar. Mas o Evangelho de Jesus, como nós falávamos, é cheio de convite, de exemplos de recomeço. Então, lembremos desse convite de Jesus. Lembremos que as dificuldades, as quedas, os fracassos, os erros que nós cometemos ou que cometem conosco são processos de aprendizado contínuo, fazem parte da nossa vida. Nenhum ser humano é isento de fracassos, de dificuldades e da necessidade de recomeçar. É um convite, é um chamamento de Deus para que aprendamos aquilo que ainda não temos maturidade, aquilo que ainda precisamos amadurecer na nossa caminhada, sempre como uma consequência de atos passados ou de atos mais remotos de reencarnações anteriores, de atos dessa reencarnação mesmo, ou de provas que nós mesmos pedimos para que cresçamos, para que sejamos melhores e para que sempre o objetivo maior é a construção dessa sociedade, desse mundo de regeneração, desse mundo feliz que todos nós queremos. Para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos, para nós mesmos quando aqui voltarmos, em uma nova oportunidade de recomeço, que é a grande oportunidade que Deus nos dá, a reencarnação. A maior oportunidade que temos de recomeço é dada pela reencarnação. Mas no nosso dia a dia, que nós consigamos recomeçar e nos oportunizar o aprendizado e o amadurecimento espiritual. Então, meus queridos, chegamos ao final. Vamos relembrar, para finalizarmos, uma canção de Roberto Carlos, que eu vou ler, não vou cantar, porque não tenho a voz nem o dom dos grandes cantores, mas a poesia trazida por Roberto Carlos nessa música, chamada O Homem, que muitos de nós conhecemos, e que nos traz essa mensagem de recomeço que Jesus nos oferece. Um certo dia, um homem esteve aqui. Tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração e no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor. Todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão. O sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim, o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aquele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo para seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar
fazer dentro de si a flor do bem crescer, para lhe entregar, quando ele aqui chegar. E por fim, trazendo o finalzinho dessa lição de Joana de Ângeles, dentro dessa lição, dessa música maravilhosa de Roberto Carlos, ela nos diz: hoje, nesta atualidade turbulenta, Jesus retorna através dos seus embaixadores, a fim de conduzir ao reino de Deus a humanidade em aturdimento, parte da qual o repudiou quando esteve conosco aqui na terra. Reconhecemos, queridos, com Jesus, é o convite que ele nos faz na manhã de hoje. Então vamos elevar a Deus e a Jesus o nosso profundo agradecimento pelos momentos, pelas bênçãos que temos certeza que recebemos. Pedirmos pelos tristes, pelos caídos, pelos que não conseguem recomeçar ou não querem ainda recomeçar porque ainda não te encontraram, Senhor, porque ainda não enxergaram essa oportunidade de recomeço. Abraça a todos nós e envolve-nos, Jesus, nesse momento turbulento de dor que a terra passa. Seja a tua luz a nos conduzir, hoje, agora e sempre, a nós, aos nossos familiares, a todos que pensarmos neste momento em sintonia contigo. Muito obrigada, Senhor, e te pedimos que aqui possamos estar na próxima quarta a refletir sobre o teu Evangelho de luz. Um bom dia a todos, fiquem na paz do nosso Senhor Jesus. Se gostarem, dêem um like, assinem o canal e acessem as notificações. Muito obrigada.